gente vai ver sobre a lei de Ohm, certo? É um assunto bem tranquilo e ele vai servir de base para tudo que a gente vai fazer relacionado à eletricidade aqui na nossa disciplina, certo? Bem, então, para a gente começar a entender a lei de Ohm, nós precisamos primeiro entender o circuito elétrico, tá? O circuito elétrico, ele é basicamente um circuito onde eu vou ter os meus elementos de eletricidade, tá? Um circuito elétrico ele é, por exemplo, a instalação da sua casa, né? Todos os componentes os dispositivos que estão ligados na sua rede elétrica faz parte do circuito elétrico da sua casa, da sua residência, tá? Uma televisão, um celular, ele tem um circuito elétrico dentro dele, que são os dispositivos elétricos que estão ligados naquele dispositivo. E ele é constituído basicamente por 4 partes. A primeira é que a gente vai chamar de força eletromotriz. Essa força eletromotriz é o que vai mover esses elementos. Vocês lembram que a gente já falou sobre a DDP, né? Que é a diferença de potencial elétrico. Que a diferença de potencial elétrico é o quê? Eu tenho uma força, que é a bateria, uma pilha e etc. E ela vai mandar os elétrons, certo? Ela vai mandar os elétrons de um ponto a outro do meu circuito, ok? Geralmente, na maioria das vezes, saindo do positivo e vindo para o negativo. Isso é chamado de força eletromotriz. Ó. Eletromotriz, ela é uma força que vai fazer os elétrons se mover aqui pelo circuito, tá? Então, essa força eletromotriz, a gente vai lembrar lá quando a gente está vendo a questão da voltagem, né? Qual é a voltagem que a gente já verificou das pilhas, né? A gente tinha aquelas pilhas maiores, que tinham uma voltagem maior, não necessariamente a menor teria uma voltagem também. Então, cada uma teria ali a sua força eletromotriz, a sua capacidade de distribuir elétrons por aquele circuito. Então, a gente vai ter essa força eletromotriz, que é a fonte da energia, tá? Seja ela bateria, seja ela rede de eletricidade, etc. Nós vamos ter também o condutor, que é o fio, tá? A gente vai ter o fio elétrico ali, que é o condutor desses elétrons. A gente vai ter a carga. A carga, ela é o dispositivo que vai consumir a energia, né? O que seria a carga no circuito da casa de vocês? Uma televisão, né, um notebook. Então, qualquer coisa que você esteja ligando, né, nesse circuito, ele vai ser uma carga. A carga, a gente também vai conhecer ela como resistor. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de bateria, né? Força eletromotriz. O que ela vai fazer? Ela vai empurrar os elétrons por esse fio condutor. Tá? Então, tem os elétrons e eu vou estar empurrando, empurrando. E o resistor é um elemento que vai pegar um pouco desses elétrons, né? Ele vai resistir esses elétrons, ele vai segurar esses elétrons, tá? E esses elétrons vão fazer com que ele funcione, tá certo? Então, veja bem, eu tenho um circuito elétrico, eu vou ligar uma lâmpada. Essa lâmpada, aqueles elétrons que estão percorrendo esse condutor, eles vão passar por essa carga, né? E essa carga vai segurar um pouco a eletricidade. Ela vai segurar essa eletricidade e vai fazer funcionar aquele dispositivo, tá? Às vezes vocês podem, não sei se algum de vocês já chegou a presenciar isso, que às vezes você liga um chuveiro elétrico, que é um dispositivo, é um dispositivo que ele tem uma força, uma potência muito alta. A gente vai estudar potência ainda aqui nesse curso. Ele tem uma potência muito alta e ele derruba a rede elétrica, né? Por quê? Porque a carga que o resistor é muito alto, né? Muito mais alto e mais potente do que o meu circuito aguenta, tá bom? Então lembre-se sempre, carga, que a gente vai chamar de resistor, ela vai segurar um pouco os elétrons. Vem de resistor, vem da palavra resistir,
né? Então ela é como se ela segurasse aqueles elétrons que estão passando pelo condutor, tá? E a gente vai ter a chave, que é o interruptor, liga e desliga, tá bom? Aqui eu vou ligar e vou desligar o meu circuito. O que que faz esse circuito ligar ou desligar? É basicamente eu interromper a passagem dos elétrons, ó. Então eu interrompo a passagem dos elétrons, eu desligo e aquele circuito parou de ser alimentado, né? Então lá na frente da casa de vocês, lá na porta lá vai ter um disjuntor, que a gente vai estudar também como que funciona o disjuntor. Então lá tem uma chave liga e desliga, né? Aquela chave eu corto a alimentação, eu libero a alimentação desse circuito aqui que está na minha casa. Pois bem, o circuito elétrico a gente vai dizer que eu vou ter ele fechado, né? Deixa eu virar um pouquinho para cá. Eu vou ter um circuito fechado ou completo, que é um circuito onde não vai haver uma interrupção da corrente. E a gente também vai ter o circuito aberto, que é o circuito que eu vou ter uma interrupção. Então veja bem, aqui ó, o mesmo circuito anterior, né? Então eu abri a chave, ó, eu tenho aqui a minha bateria, tá certo? Minha pilha. Eu tenho o meu resistor, que é o meu elemento que vai consumir energia, seja ele uma lâmpada, uma televisão e etc. E eu tenho a chave. Aqui a chave, nesse caso, ó, está aberta. Eu interrompi. Esse circuito aqui não está funcionando, ok? E eu vou ter um aqui, um circuito fechado, um circuito completo, tá? Veja bem que ele está totalmente fechado. Eu vou ter aqui um outro elemento que eu ainda não falei para vocês, que é um fusível. Esse é um elemento que ele é um elemento de proteção, tá? Então veja bem que aqui, ó, o meu símbolozinho aqui da minha chave, ela tá aberta, tá fechada. Então esse circuito aqui tá funcionando. Esse circuito ele vai ter uma conexão de curto aqui, ó, nesse elemento. O que que é uma conexão de curto? Isso aqui no laboratório a gente consegue ver bem. É aquele curto-circuito quando pega fogo nos elementos, né? Quando pega fogo ali no, no dispositivo. Então, o curto-circuito é, o que o nome já está falando? Circuito, né? A gente já sabe o que é um circuito, é isso aqui. E um curto-circuito, eu tenho um circuito curto. Ó. Então, eu tenho um circuito que ele não passa por nenhum elemento para resistir ele. Então, esses elétrons, eles passam direto. Isso aqui, eu vou ter o que a gente vai chamar de curto-circuito. Eu acabo danificando o meu circuito, né? Porque eu não vou ter nenhum dispositivo consumindo aquela energia ali, tá bom? Então esse é o curto-circuito, como o próprio nome já fala. Tá? Então se eu pegar um fio ali de uma energia e só botar o fio nas duas pontas da tomada, provavelmente eu vou ficar sapecado, né? Porque eu vou estar gerando esse curto-circuito, né? Vou estar gerando uma energia que não tem nada para ser consumida, tá bom? Bem, então, a gente tem aqui, ó, vai ter também o circuito com aterramento, né? Que o circuito com aterramento, veja bem, o A e o B aqui, eles são iguais. Por quê? Porque o A, eu vou ter um circuito fechado, ó, um circuito que eu vou estar, passa pelo meu resistor e volta aqui para a minha força eletromotriz, tá bom? E eu vou ter o aterramento, o chão ele funciona como o aterramento dessa energia. Então esse aqui, ele é similar, o A é similar ao B, aqui, tá bom? Porque ele vai utilizar um aterramento. Eu tenho outro exemplo aqui de um circuito um pouquinho maior, deixa eu diminuir um pouquinho esse. Aqui, certo. Então eu tenho aqui um circuito um pouquinho maior, onde eu vou ter 3 elementos nesse meu circuito. Então imagine aqui, seria já o circuito lá de sua casa, onde eu vou ter 1, 2, 3 lâmpadas, certo? Então eu posso, cada uma, eu mando para o aterramento. Tá bom? A gente vai estudar ainda. No laboratório, inclusive, a gente tem uma vara lá que a gente consegue exemplificar e fazer um aterramento, mesmo que seja pequeno no laboratório. Mas isso também a gente só precisa, agora eu preciso que vocês entendam só o que é circuito, tá?
Depois a gente vai entender melhor o que é aterramento. Eu falei também já de fusível, mas por enquanto a gente está estudando só circuitos elétricos, tá bom? Então, nesse circuito a gente vai ter esse elemento que é a resistência, né? Que é a oposição ao fluxo da corrente. Então, eu vou ter o meu circuito e eu vou ter algo que vai fazer oposição a esse fluxo, tá? Então, a gente utiliza aqui uma resistência, para aumentar aqui a resistência de um circuito, existem uns equipamentos que são chamados de resistores. Eles são muito utilizados em eletrônica, né? Se a gente chegar a abrir qualquer componente eletrônico, vai ver diversos resistores. Para que é? Vocês imaginam o seguinte, eu tenho, aqui na minha casa, eu tenho 220 de energia. Só que eu tenho um dispositivo aqui que ele é 110, certo? Que em alguns estados do Brasil a energia é 110. Aqui no Tocantins é só 220. Mas, por exemplo, São Paulo é 110, 110 no Pará é 110 também, e 220. Então, o que eu preciso fazer? Se a minha energia é 220, eu vou segurar um pouco esse fluxo de corrente, né, que está me gerando 220 volts, vou segurar e eu consigo baixar ele para 110, ou às vezes eu tenho um dispositivo que funciona a 90, né? Hoje a gente tem tudo padronizado, tá? Que é 110, 220, todas as residências. Então, para isso eu utilizo um resistor, tá? Eu aumento a resistência de um determinado circuito. Então, ele é um componente que ele vai oferecer uma resistência ali à corrente, né, de um determinado valor. Então, quando a gente falar de resistência, resistores, a gente vai estar representando pela letra R, tá? O R maiúsculo representa os resistores. E a medida que a gente vai utilizar é o ohm. E, entendendo o que é a resistência, a gente vai chegar numa lei que é a lei de Ohm, certo? Essa lei de Ohm, ela é a lei que vai definir a relação entre três coisas que nós já vimos aqui no nosso curso de eletricidade básica, que é a corrente, a tensão e a resistência. Lembrando, a corrente é a passagem de elétrons pelo circuito. A tensão é a força que esses elétrons vão percorrer por esse circuito. E a resistência são os meus dispositivos que vão segurar essa energia, tá certo? São dispositivos que vão consumir esses elétrons que vão estar percorrendo pelo circuito. Então, existem três formas de expressar essa lei de Ohm matematicamente. Tá? E vocês vão ver que é muito simples, basta uma dedução de matemática elementar. Então, a primeira forma que a gente vai ver, a corrente no circuito ela é sempre igual à tensão aplicada ao circuito dividido pela resistência do circuito. Ou seja, I é a corrente, tá? I vai ser sempre a corrente. V é a tensão, isso a gente já viu nas aulas anteriores. Então eu sei que se eu preciso saber a corrente, eu vou dividir a tensão pela resistência, ok? Se eu quero saber a resistência, então eu preciso saber, eu preciso dividir a tensão pela corrente. E se eu preciso saber a tensão aplicada em um circuito, né, então eu sei que ela vai ser igual ao produto de I vezes R, ou seja, a corrente vezes a resistência. Tá? Então, lembrando, I é corrente, R é resistência e V é a tensão. Elas são representadas pelo A maiúsculo, que é corrente, pelo ômega maiúsculo, essa letra grega, ômega, e pelo V maiúsculo, que representa a tensão. Beleza. Então, isso aqui, se vocês forem observar, isso aqui é só uma dedução, ou seja, uma dedução da mesma fórmula, né? Sabendo que se eu tenho dois elementos, eu tenho dois valores, eu consigo descobrir o terceiro a partir dessa forma. Como assim, professor? Eu sei a voltagem e sei a corrente, então eu vou descobrir a resistência. Eu sei a resistência e sei a corrente, então eu vou descobrir a voltagem. E assim é só uma dedução da forma original.
um modo bem simples para vocês memorizarem a lei de Ohm. Esse aqui é um modelo que vocês vão utilizar até no Enem. Uma colinha. Bem simplesinha. Então, o que acontece? Eu vou ter esse círculo aqui, onde eu vou representar esses fenômenos, né? Voltagem, resistência e a corrente. Então, digamos que determinado problema, em algum caso lá que eu esteja estudando, eu não saiba a corrente. O problema me pergunte a corrente. Então, o que eu faço? Eu coloco o dedo aqui, ó, e aí eu já vou saber, ó, V dividido, ó, o tracinho aqui, dividido por R, certo? Então tá aqui, ó. Se eu quero saber o I, eu sei que ele é a voltagem dividido pela resistência. Se eu quero saber a resistência, vou colocar o meu dedo nesse lado aqui da circunferência aqui dessa pizza, e aí eu sei que a fórmula é, ó, V dividido por I, tá bom? Ou eu coloco o dedo aqui em cima se eu quero saber a voltagem, e aí vai me sobrar I vezes o R, certo? Então aqui, ó, bem tranquilinho, tá? Ou você pode deduzir a fórmula normal, né? Passa para cá dividindo, volta multiplicando, etc. Beleza. Então, como é que funciona esses exercícios de lei de Ohm, né? Que eu vou passar para vocês, tá bom? Que a gente vai dar uma treinada aqui. Como é que funciona esses exercícios? Então, vamos ver. Um bem simples aqui. Calcule o I. Quem é I? É corrente. Quando V for 120, então, ó, a voltagem minha é 120 volts. É um circuito de 120 volts. E a resistência são 30 ohms, né? Eu tenho esse dispositivo aqui que vai drenar 30 ohms, vai segurar 30 ohms de energia. Eu tenho um outro probleminha aqui, que agora eu quero saber o R. Em um momento que eu vou ter um V igual a I e a corrente igual a 11 amperes. Digamos que isso aqui seja um 11 amperes. Vamos botar aí um micro-ondas, por exemplo. Uma geladeira, talvez desse 11 amperes aqui de energia. Então eu quero saber a resistência desse dispositivo aqui que tá tendo 11 amperes, né? Amperes é a minha unidade de medida de corrente. Então eu quero saber qual é a resistência daquele dispositivo, ok? Então aqui é muito simples, ó. Basta a gente vir naquela bolinha lá, naquela colinha, tá? Então, ó, o I é V dividido por R. Quem é V? 120. Quem é o R? É 30. Então, nesse caso, eu vou ter 4 amperes, né? Então, o I aqui são 4 amperes. Levando para aquele círculozinho lá da pizza, então veja bem, quem é que eu estou precisando? É da corrente. Então, eu coloco aqui o meu dedinho e vai me sobrar V sobre R. 120 sobre 30, que vai dar o 4. No caso de baixo, mesma coisa. Calcule o R quando V foi igual a 220 e o I foi igual a 11 amperes. Então veja bem, R V sobre I, 220 sobre 11, eu vou ter 20 ohms. Trazendo aqui para a nossa pizza, veja bem, V sobre I, 220 a 11. Isso aqui é uma... Vocês vão conseguir resolver todos os exercícios de lei de Ohm só utilizando essa pizza, né? Até no Enem vocês vão conseguir fazer isso aqui. Quem chegar lá e vai lembrar, né? Um outro probleminha aqui. Calcule V agora eu quero a voltagem, tá? Quando eu tenho 3,5 amperes e uma resistência de 20 ohms, né? Então eu quero saber qual que é a tensão naquele circuito. Bem simples, ó. O V eu sei multiplicando o I vezes o R, que é 3,5 vezes 20, que vai dar 70 volts, né? Então trago para cá, ó, bem tranquilinho, tá bom? Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de problema que é mais dado na vida real. Vamos lá, ler. Uma lâmpada elétrica drena 1 ampere operando num circuito de 120 volts. Qual é a resistência do filamento da lâmpada? O filamento da lâmpada é a resistênciazinha que fica nela, é aquele fiozinho daquela lâmpada mais antiga, incandescente, que ele quando ele passa a corrente nele, ele esquenta e ele gera aquela luminosidade da lâmpada.
Então, o primeiro passo aqui que a gente vai ter é resolver, né? Para resolver esse problema seria a gente desenhar, pelo menos o modo mais fácil para a gente conseguir visualizar o problema. Então vamos ver, eu vou ter um circuito elétrico, né? A voltagem aqui de 120 volts e eu vou ter o meu circuito passando 1 ampere, né? Então veja bem que eu já trouxe os dois elementos do problema. E eu quero saber o filamento da lâmpada, né? Desenho uma lâmpadazinha aqui e eu quero saber quem? O R. Então, sabendo disso aqui, eu vou lá para a minha lei de Ohm que eu consigo resolver esse problema. Então eu já sei I e V. Eu posso simplesmente utilizar a nossa equação de lei de Ohm, que é o quê? R é igual a V sobre I. 120 sobre 1, que eu vou ter 120 ohms. Então aqui resolvi o meu problema. Alguns exercícios para que vocês treinem um pouquinho essa questão da lei de Ohm, tá bom? Então nossa aula finaliza por aqui. Obrigado a todos.